E aí pessoal, tudo bom? A gente já viu 5 métodos de ordenação nessa disciplina: Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, Quick Sort e Merge Sort. A gente implementou todos eles em Python, sempre aplicando a ordenação a uma lista de inteiros e sempre colocando os elementos da lista em ordem crescente. Mas e se a lista que a gente tem para ordenar não for uma lista de inteiros? Ou então se a gente não quiser colocar em ordem crescente, se a gente quiser colocar em ordem decrescente, por exemplo, o que a gente vai fazer? O que a gente vai ver nessa aula é que não é necessário a gente alterar o código dos métodos de ordenação quando a gente quiser alterar os critérios de comparação para colocar os elementos dessa lista em ordem. Vamos lá? Em primeiro lugar, vamos supor que ao invés de uma lista de inteiros, a gente vai ter uma lista de tuplas contendo dois elementos, nome e idade dos usuários. E aí a gente quer colocar os elementos em ordem crescente pelo nome, ou seja, os nomes dos nossos usuários vão ter que aparecer em ordem alfabética. A gente tem aqui do lado o código do Insertion Sort, que a gente viu nas aulas passadas. Tem um trecho do código do Insertion Sort que é responsável por verificar se o número vai ou não trocar de lugar com o número que está ao lado dele. Lembra do Insertion Sort? Em um determinado momento do Insertion Sort, a gente tem uma lista de elementos que estão ordenados até agora. Por exemplo, nessa lista aqui do lado, 2, 3, 5, 6 e 8 já estão ordenados. E aí depois do 8 vem o 4. O 4 é o elemento que a gente quer inserir ordenadamente nessa lista à esquerda dele. Então, a gente tem uma variável i apontando para esse 4. A gente gravava o 4 numa variável chamada prox, que de próximo a ser inserido na lista. E aí a gente tem uma variável j, que começa de i-1. E esse j vai voltando de 1 em 1, procurando qual é a posição que o meu elemento vai ser inserido. Então, enquanto o elemento próximo, que é o cara que eu quero inserir, for menor que o elemento que está na posição j, eu vou trazendo ele para o lado e voltando com a variável j até encontrar a posição onde vai entrar o elemento que eu queria. Então aqui do lado eu tenho o código do Insertion Sort e tinha esse loop interno que verificava enquanto j é menor que 0, ou seja, eu ainda tenho j's para voltar. E, além disso, o próximo elemento que eu quero inserir, ele ainda é menor do que os elementos na posição j da lista. Ou seja, se ele é menor que os elementos, ele tem que entrar à esquerda. Então eu vou voltando mais ainda com o j. É isso que eu vou mudar. Se eu não tenho mais uma lista de inteiros, se eu tenho uma lista de tuplas, tanto próximo como L índice j não são mais números inteiros. No nosso caso, eu tenho tuplas de dois elementos, nome e idade. Eu quero colocar a lista em ordem crescente pelo nome. Então, próximo é uma tupla com dois elementos, nome e idade. LJ também é uma tupla com dois elementos, nome e idade. Eu quero olhar o primeiro elemento da tupla. Então, enquanto próximo na posição 0 for menor que LJ na posição 0. Então, ao invés de considerar que os dois elementos são números inteiros, eu considerei que os dois elementos são tuplas e eu peguei o primeiro elemento de cada uma dessas tuplas, que são duas strings, e o Python consegue comparar lexicograficamente duas strings. Ele vai verificar se a primeira é menor que a segunda. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a primeira deveria vir antes da segunda no dicionário. Com isso, se eu tivesse essa lista aqui do lado, com tuplas contendo nome e idade, e eu executasse esse algoritmo que a gente acabou de alterar, a gente ia ter essa lista ordenada aqui no final, que vai estar ordenada em ordem crescente pelo primeiro elemento da tupla, que é o nome do cara. Se em vez do nome eu quisesse ordenar decrescentemente pela idade, o que eu faria? Ao invés de verificar se próximo na posição 0 é menor que LJ na posição 0, eu vou verificar se próximo na posição 1, que é o segundo elemento da tupla, é maior que LJ na posição 1. Antes ele ia voltando enquanto o cara fosse menor que ele. Agora ele vai voltando enquanto o cara for maior que ele. Quero ordenar em ordem decrescente. Então se era crescente era menor, passou para decrescente, virou maior. Então se eu tenho essa lista aqui do lado, após essa ordenação eu vou ter essa sequência aqui, no qual a ordem entre os nomes não faz diferença nenhuma. A ordem que importa aqui é a ordem entre as idades dos usuários. Quanto mais velho, mais ele vai estar acima na nossa lista.
Mas e se a gente quisesse usar dois critérios? Eu quero ordenar em ordem crescente pelo nome, mas se tiver pessoas com o mesmo nome, eu quero desempatar, eu quero que o segundo critério seja a idade, e aí, nesse caso, em ordem decrescente. O que eu vou fazer agora? A primeira coisa que poderia passar na sua cabeça é fazer uma ordenação só pelo nome em ordem crescente, e aí depois que eu terminar de ordenar, eu passo de novo na minha lista verificando se eu tenho elementos adjacentes com o mesmo nome. E aí eu crio sublistas desses elementos que estão empatados e faço uma segunda ordenação pela idade só entre esses subelementos. Mas não, isso vai ser muito confuso, seu código vai ficar uma bagunça. A gente vai fazer uma única passada, numa única ordenação, a gente já quer saber se cada elemento fica antes ou depois do elemento que está à direita dele. Então a gente vai ter que encontrar uma forma de decidir de uma única vez se aquele cara vai ou não entrar na frente do outro. A forma mais natural da gente fazer isso é ir lá naquela condição daquele loop interno. O J vai voltando enquanto o J é menor que 0 e, além disso, prox na posição 0 for menor que LJ na posição 0, ou seja, o nome do cara que está sendo inserido é menor do que o nome do cara que está lá, eu volto. Ou pode ser que o nome dos dois seja igual e, ao mesmo tempo, a idade de prox seja maior que a idade do cara que está lá. Então eu tenho duas alternativas para que o meu J vá voltando na lista. Ou o nome é menor do que o nome que está lá, ele volta para inserir o cara na posição correta, ou se o nome for igual, eu vou para o segundo critério de desempate, que é verificar se a idade do cara é maior do que a idade que está lá. E aí sim ele volta. Se eu colocar esse código que a gente fez agora para ordenar essa lista aqui, a gente vai ter como resultado essa listinha aqui ordenada pelo nome, e no caso de nomes iguais, vocês podem ver que foi desempatado pela idade. Tá certo, só tá confuso. Esse código não tá bonito e eu não vou deixar vocês fazerem um código feio desse jeito. Como que a gente pode melhorar isso? O ideal nesses casos é que a gente tenha uma função separada para cuidar da comparação entre dois elementos da nossa lista. Pode ser uma lista de inteiro, uma lista de floats, uma lista de strings, uma lista de tuplas contendo inteiros, uma lista de tuplas contendo inteiros misturados com strings e floats. Não importa o que tem na sua lista. Importa que a função de ordenação vai chamar uma função separadamente que vai cuidar da comparação entre dois elementos. A função vai decidir quais são os critérios que vão ser utilizados para isso. Então, ao invés de verificar se prox é menor que L índice J, nem sempre esse menor faz sentido. O que é o menor entre duas tuplas? Eu não sei. Então, eu vou substituir esse trechinho, prox menor que L índice J, por uma função chamada anterior, e eu passo como parâmetro para essa função quem? Prox e L índice J. Essa função vai retornar verdadeiro se o prox deveria estar antes que o L índice J na minha lista, e vai retornar falso caso contrário. Então, lá na função anterior, eu vou me preocupar em saber quais são os critérios que eu quero. Então, uma vez tendo essa função, a ordenação não vai mais mudar. Eu não mexo mais no código do insertion sort. Se eu quiser mexer nos critérios de ordenação, eu vou direto lá na função anterior e altero quais são os critérios. Então, por exemplo, eu ainda quero ordenar só pelo nome e eu quero usar uma função separada para cuidar da comparação. Então, aqui está o código do insertion sort, normal. Em vez de prox menor que L índice J, eu botei anterior, prox e L índice J. O que a função anterior vai fazer? Ela vai receber dois valores, que eu posso chamar aqui dentro do que eu quiser. Vou chamar de x e y. Então, x vai ser o prox, y vai ser o L índice J lá na chamada do insertion sort. Mas cada vez que eu entrar na função anterior, eu chamo esses dois parâmetros do que eu quiser. Então, estou chamando eles aqui de x e y. Se eu sei que tanto x quanto y são tuplas, eu tenho uma lista de tuplas com dois elementos. Eles têm dois elementos. Se eu quero ordenar pelo primeiro, que é o nome, basta eu retornar o quê? Se o nome do primeiro é menor que o nome do segundo, retorna verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. Então, a minha função anterior está fazendo mais ou menos o mesmo que eu fazia antes. Só que eu separei a função. Se eu não quero mais ordenar pelo primeiro, eu quero ordenar pelo segundo, basta eu trocar o índice 0 lá da função anterior pelo índice 1. Então, eu estou pegando o segundo ao invés do primeiro.
Até agora não parece que é muito útil fazer isso, mas se eu resolver comparar dois itens como critério de comparação, eu quero ordenar pelo nome e, caso de empate, eu vou ordenar pela idade em ordem decrescente. Como é que vai ficar a função anterior? Se x, que é o primeiro elemento que eu recebi na função, índice 0, for menor que y índice 0, quer dizer que o primeiro nome é menor que o segundo. Se o primeiro nome é menor que o segundo, eu já sei a resposta. Ele tem que ficar antes na lista e ponto final. E aí, se o nome não é menor, eu vou verificar se ele é maior. Se o primeiro nome é maior que o segundo, eu já sei a resposta também. A resposta é falsa. Ele não vai ficar antes, porque os nomes são diferentes. Se os nomes são diferentes, ou ele vai ficar antes, quando o primeiro é menor que o segundo, Hilário é menor que Júnior. Hilário vem antes de Júnior no dicionário. Então, o que eu estou vendo aqui? Se Hilário é menor que Júnior, eu torno verdadeiro. Se em vez de Júnior tivesse Ana, Hilário é menor que Ana? Não. Hilário não vai ficar na frente de Ana no dicionário, então eu vou retornar falso. Só que pode ser que ele não tenha retornado nem verdadeiro nem falso. Quando que isso vai acontecer? Quando eu tiver duas pessoas chamadas Hilário. Imagina que você tem dois professores no livro chamados Hilário. Absurdo isso, mas existe. Então, se Hilário é menor que Hilário, eu vou retornar verdadeiro? Não, não é. Aí, se isso não acontecer, eu vou para a linha de baixo. Se Hilário fosse menor que Hilário, eu teria retornado true. Só vou para a linha de baixo se aquilo não tivesse acontecido, porque o return sai da função. Por isso que eu não estou colocando o else aqui, não precisa de else. Por quê? Porque se eu tivesse retornado, ele sairia da função. Mas ok, não retornou. Hilário não é menor que Hilário, então vou para a linha de baixo. Agora eu vou ver se Hilário é maior que Hilário. Hilário é maior que Hilário? Também não. Então não vai retornar verdadeiro nem falso. Então ele só vai passar aqui para baixo se os dois nomes forem o quê? Iguais. Então se os dois nomes forem iguais, o que eu vou olhar? Eu vou olhar a idade dos dois professores. No caso que os dois nomes são iguais, ou seja, são dois professores chamados Hilários, a gente vai ordenar decrescentemente pela idade. Então agora eu vou pegar a idade, que é o segundo, e vou ver se a idade do primeiro é maior que a idade do segundo Hilário. Se for, eu retorno verdadeiro. O primeiro Hilário, que tem o mesmo nome do segundo, vai ficar antes dele, vai ficar antes dele, por quê? Porque a idade dele é maior. Então se a idade dele é maior, retorno verdadeiro. Se não, se ele passar por isso, quer dizer que os dois nomes são iguais, mas a idade do primeiro não é maior que a idade do segundo. Então eu vou retornar falso. Então eu tenho aqui uma única função que vai verificar esses dois critérios de comparação para você, de uma vez só. E como é que fica o código do Insertion Sort? A mesma coisa, não muda. Eu mexi só na função auxiliar e o código do Insertion Sort não vai ser alterado. Nesse caso, se eu tiver essa lista para ordenar, o resultado vai ser essa listinha aqui do lado, toda ordenadinha, bonitinha, do jeito que a gente quer. Agora imagina que em vez do nome e idade, eu tenho número de matrícula e idade. Eu não tenho nome na lista, eu tenho uma lista de tuplas contendo número de matrícula e idade. Só que eu quero ordenar essa lista pelo nome. Professor, eu não tenho nome, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho nome, mas eu tenho um dicionário à parte que associa número de inscrição ao nome de cada um dos usuários. Então, eu tenho um dicionário à parte que associa o número de inscrição, número de matrícula, ao nome da pessoa. Eu quero ordenar uma lista que contém número de matrícula e idade, mas ordenar em ordem alfabética do nome, sendo que o nome não está nessa lista. O que eu vou fazer? Olha aqui do lado que a função Insertion Sort passou a receber um novo parâmetro, que é o dicionário de onde eu vou tirar os nomes. Eu tenho uma lista L que tem tuplas. Matrícula, idade, matrícula, idade, matrícula, idade. Para cada matrícula, eu vou ter um nome, só que esse nome vai vir lá do dicionário. Então eu tive que alterar a função Insertion Sort só por isso. Eu vou precisar de uma informação extra que eu não tinha, que vai vir desse dicionário de nomes, ok? E aí, lá onde eu chamo a função anterior, é lá que eu vou comparar se um elemento vem antes ou não do outro. E eu vou precisar desses nomes lá. Então, eu também estou passando para anterior esse dicionário que vai conter os nomes, ok? Só isso que eu mexi na função, só por isso. Agora, vamos lá para anterior. Como é que vai ficar a anterior? Originalmente, eu tinha o quê? Eu tinha a função anterior que recebe x e y. Se x0 era menor que y0, retornava verdadeiro, ou seja, eu estou ordenando pelo nome. Se for maior, eu retorno falso. Depois, em caso de empate, eu olhava x1 com y1. Olhei a idade. Originalmente eu tinha isso. Agora eu quero a mesma lógica, só que é nomes na posição x0.
porque x0 é o número, e o dicionário na posição referente à matrícula da pessoa vai retornar o nome. E aí eu vou comparar se o nome de um cara é menor que o nome do outro cara. Para não embolar muito esse monte de índice, a primeira coisa que eu vou fazer na função vai ser o quê? Eu tenho x e y. E eu sei que são tuplas com dois elementos. Então eu vou fazer x1, x2 vem de x, y, y2 vem de y. Então x1 é a matrícula de x, x2 é a idade de x. y1 é a matrícula de y e y2 é a idade de y. Ok? Então só dei novos nomes para esses casos para não ficar usando muito índice. Se nomes na posição x1 é o nome do primeiro elemento, for menor que nomes na posição y1, se o nome do primeiro for menor que o nome do segundo, retorno verdadeiro. Se o nome do primeiro for maior que o nome do segundo, retorno falso. E aí depois eu continuo igual, verificando se a idade do primeiro é maior que a idade do segundo, verdadeiro, se não, falso. E aí, por fim, eu estou comparando dois elementos, sendo que um deles nem está na minha lista, um deles está num dicionário à parte. E além disso, eu quero agora desempatar por um terceiro elemento. Então vamos supor que a gente não tem só dois elementos nas tuplas, eu tenho três. Então, cada tupla vai ter de 3 em 3. Eu quero ordenar pelo nome, que é o primeiro. Em caso de empate, eu ordeno decrescentemente pelo segundo elemento, que é a idade. E aí, se empatar mesmo assim, se eu tiver dois hilários com a mesma idade, o que eu vou fazer? Eu vou desempatar pelo terceiro elemento. Então, x e y agora são tuplas contendo 3 elementos. O primeiro é a matrícula, o segundo é a idade, o terceiro não sei, só sei que eu quero comparar também pelo terceiro. E a matrícula vai me dar o nome através desse dicionário que eu estou recebendo como parâmetro também. Então o que eu vou fazer? De cara eu vou receber x1, x2, x3 vem de x. Ou seja, x é uma tupla com 3 elementos, estou dando um nome para cada um dos 3 elementos dessa tupla. E aí na linha de baixo eu estou dando um nome para cada um dos 3 elementos da segunda tupla, y, y2 e y3. E aí o que eu vou fazer? Eu vou primeiro ordenar pelo nome. Se nomes na posição x1 for menor que nomes na posição x2, verdadeiro. Se nomes na posição x1 for maior que nomes na posição x2, falso. Se não, se eu passar dessas duas condições, quer dizer que os dois têm o mesmo nome. Se os dois têm o mesmo nome, eu vou desempatar pela idade. Então, se x2 for maior que y2, retorna verdadeiro. Se x2 for menor que y2, retorna falso. Se eu passar daqui, quer dizer o quê? Quer dizer que empatou no nome, que era o primeiro critério, empatou na idade, que era o segundo critério, e vou desempatar pelo terceiro critério. Então, se x3 for menor que y3, então estou considerando aqui que eu vou ordenar crescentemente pelo terceiro elemento da tupla, retorno verdadeiro, se não, retorno falso, ok? Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, para quantos parâmetros eu quiser, quantos critérios de ordenação eu quiser. Só tenho em mente o quê? Que se você tem uma função auxiliar que faz isso, você não vai deixar o código da função principal, que é o método de ordenação, muito complicado. Mas a gente fez isso tudo só por insertion sort. Como é que seriam os outros métodos de ordenação? Aqui do lado, então, a gente tem o bubble sort. Aonde do bubble sort que a gente compara dois elementos? Bubble sort, lembra? Ele vai pegando 2 em 2 elementos adjacentes. Aqui eu não vou trocar se o LJ for anterior ao LJ mais 1. Eu vou verificar se ele não for anterior. Então, se not anterior LJ, LJ mais 1, quer dizer, ele não deveria estar antes do cara que está à direita dele. Então, o que eu faço? Troco. No selection sort eu tinha esse loop aqui que vai encontrando qual é o cara que é o maior elemento da minha lista. Então, se L na posição pós menor for maior que L na posição J, quer dizer que ele é possivelmente o maior elemento da sequência e eu vou ter que colocar ele na posição correta. Então, aqui eu estou vendo se L na posição pós maior é maior que L na posição J. Ou seja, ele não deveria estar antes daquele. Ou seja, se not anterior L na posição pós maior em relação a L na posição J, semelhante ao bubble. Merge sort, onde que a gente compara elementos no merge sort? A gente tem a função merge sort, que é a função principal, que chama a função merge. A função merge eu tenho uma lista que já está ordenada, tem uma outra lista que já está ordenada e vou intercalando as duas. Lembra, merge é a função auxiliar que vai fazer a intercalação. Então pego o primeiro da primeira, o primeiro da segunda e vejo qual dos dois que deveria entrar.
Se o primeiro for anterior ao segundo, é ele que entra. Então ali na função merge, quando eu verificava se a lista da esquerda na posição I era menor que a lista da direita na posição J, o que eu vou fazer? Se anterior, lista da esquerda na posição I, lista da direita na posição J. É só trocar essa linhazinha do merge e ele vai passar a usar todos os critérios de comparação que a gente colocou naquela função anterior que a gente definiu lá em cima. Já no Quicksort, em que lugar do Quicksort que a gente faz comparação? Na função partição. A gente escolheu um pivô e vai separar menores para um lado, maiores para o outro. Então a gente tinha lá a lista separada entre o pivô, depois a gente tinha os menores, depois a gente tinha os maiores. Então a gente tinha um I que ia do início até o final, procurando o primeiro cara que não é menor. Depois a gente tinha um J que ia do final até o início, procurando o primeiro cara que não é maior. Então trocava o I com o J. Então nesse primeiro loop interno eu tinha enquanto LI menor ou igual ao pivô. Então enquanto LI for anterior ao pivô, no segundo, enquanto LJ não for anterior ao pivô, aí sim eu vou decrementando o J. Só isso. Ok, pessoal? Espero não ver vocês semestre que vem. Não que eu não goste de vocês, mas eu quero que vocês passem e vocês vão para estrutura de dados. Bom trabalho, se tiverem dúvidas, mandem para mim por e-mail. Espero que todos passem com os trabalhos, espero não ver ninguém na prova final. Tudo bem? Qualquer coisa me manda mensagem.